a galera liberal fala que o Estado atrapalha a vida do pobre, porque isso atrapalha mesmo. Essa que é a grande questão. Né? Marx fala que o Estado burguês ele é o comitê de festas da burguesia. Então, comunista defende o fim do Estado, em última instância. Como estágio final, né? O estágio final é o fim desse Estado. Só que a gente precisa pensar na lógica em que as coisas são produzidas dentro do Estado capitalista, que é o Estado ele serve para defender os interesses dessas pessoas, para defender os 2%. Sabe? E aí é por isso que a gente tem, durante uma pandemia, um lockdown de no máximo 2 semanas, que é considerado, nossa, aquele cara dali não é negacionista, porque ele fez um lockdown de 2 semanas, tá ligado? Porque, assim, você pode ajudar até determinado limite. E outra, o Estado, ele pode ser tomado na hora que quiser. O golpe da Dilma é a prova disso. Sim. Porque eu sempre gosto de explicar que o capitalismo, ele é cíclico. Ele tem crises. Isso é inerente ao Estado. Assim, os liberais sérios, não estou falando de liberal de internet. Estou falando, tipo, você pega os principais nomes, eles reconhecem que é próprio do capitalismo essas crises. Quando a gente está num processo de crescimento econômico, que a gente viveu, por exemplo, em 2002, a América Latina estava nesse pique da economia, é possível conquistar alguns direitos. Você consegue ter uma melhor qualidade de vida, né? Aí tem a ascensão da classe F, D, F, que o povo chama, que eu odeio isso. Enfim, mas você consegue ter essas conquistas, consegue viver minimamente. Mas, quando entra a crise, aí vem o patinho da Fiesp e fala, nós não vamos pagar o pato. Sabe quem vai pagar o pato pela crise? A dica é, pobre. Vocês vão pagar pela crise. Sim, sim. E aí, eles fazem o que tiver que ser feito. Porque a Dilma caiu, o principal motivo do golpe da Dilma, a gente sabe de todos os erros do PT, né? Inclusive eu sou atacada pelos petistas, ontem mesmo eu estava sendo, mas sabe de todos os erros que aconteceram e tal, mas a gente tem que ser sincero com uma coisa. A Dilma não caiu por causa de uma revolta popular, porque queria melhorias à esquerda. A queda veio por causa de um Supremo, contudo, um golpe construído com apoio da burguesia. Sim. A Dilma caiu porque ela não quis ceder às reformas, como reforma trabalhista no nível que estava, reforma previdenciária nos moldes que estava. É esse o motivo. É porque quando vem uma crise, os governos tem que ser feita uma escolha. A conciliação tem um limite, tá ligado? A conciliação de classe tem um limite. E chega nesse momento em que aperta, tem que ser feita uma escolha. Quem que vai ceder? A burguesia não vai aceitar ceder. Não vai. E aí vocês passam por cima de quem que tiver que passar, eles passam, entendeu? Aí não existe Estado democrático de direito, tá ligado? Defesa de democracia. Não tem isso, não existe isso. Isso é uma abstração. A noção que a gente tem de democracia ela é completamente equivocada, inclusive. Assim, a democracia burguesa ela é uma vergonha. E aí, por que eu estou falando isso tudo? Para a gente entender que quando a gente faz um debate mais conceituado, a gente entende que não tem outra saída. Porque basta uma crise no capitalismo para que os direitos de todos sejam questionados. Sim. Sabe? E aí a gente tem esse acirramento da luta de classes e a gente desemboca em 2 lados. Aliás, em 3. Primeiro é uma revolução. A segunda é o fascismo. Porque o fascismo é a alavanca da burguesia para se proteger. E o terceiro a gente cede. Num grande acordo. E bola para frente. Vamos esperar vir a próxima época para a gente conseguir ganhar bem. Várias pessoas vão ter que morrer durante esse projeto? Sim. E é uma coisa que eu sempre falo, Cauê, Load, sabe, o meu maior sonho da minha vida foi, assim, eu assisti Democracia em Vertigem. E eu queria muito acreditar nessa narrativa. Eu queria não ter visto o que eu vi, vindo do lugar que eu vim, para acreditar que o Brasil vivia uma democracia plena e que ela entrou em vertigem. Porque eu cresci vendo o corpo de pessoas mortas na porta da minha escola. Porque eu cresci vendo colegas meus sendo mortos, meninos negros sendo mortos, a polícia massacrando meus colegas, principalmente meus colegas negros. Esse discurso, ele pode colar, ele pode sim
conversar com determinado grupo, mas ele não conversa com a minha quebrada. Sim. Não conversa comigo, ele não faz sentido pra mim. Eu vi uma análise assim parecida por parte do Galo. O Galo de Sim. Luta estava em algum dos podcasts. Ele estava falando com o Ferrez mês passado, no podcast do Ferrez. E ele dá um pouco dessa perspectiva. Eu, por exemplo, venho de uma classe média baixa, mas eu não tive essa vivência. Assim, o máximo de contato que eu tive foi estudando em escola pública durante metade da minha vida e lá poder ter um pouco de contato com pessoas menos favorecidas e tal, mas eu nunca passei nenhum tipo de necessidade. Mas ouvindo esses depoimentos, e aí você toma essa consciência de que realmente, pô, eu tava amadurecendo dentro de uma esquerda mais reformista, sacou? Porque pra mim existia ainda essa esperança da gente voltar, por exemplo, pro pré-golpe, mas esse status já era uma merda pra muita gente, sacou? Tava legal pra mim, mas já tava uma merda pra muita gente. E a gente vai, né? Uma vez que você aprende, você vai... É como você falou, né? Preferia não saber. E aí o bichinho tá plantado, você fala, fudeu, né? O buraco é mais foda embaixo, isso, não né? tem jeito. Porque assim, e isso, uma parada que você falou assim, é muito louca. Porque quando a gente começa a tomar consciência disso, é natural a gente pensar inicialmente em melhorar. É normal isso. Isso é também uma construção. Existe todo um movimento pós-queda do Muro de Berlim que é para normalizar e parecer que é natural isso e que o máximo que a gente tem que lutar é para melhorar mesmo. A gente tem lá o Fukuyama falando sobre o fim da história, que ele fala a partir de agora acabou. O capitalismo venceu e é o que a gente tem. E a gente vai trabalhar para cima disso. E por muito tempo ele foi considerado um historiador sério. Primeiro, um historiador falando do fim da história. A gente tem um movimento gigantesco para aparecer isso. E aí o Mark Fisher, num livro com o nome Realismo Capitalismo, ele fala sobre como o capitalismo ele conseguiu implementar dentro da gente a ideia de que é mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. A gente tem mais facilidade de imaginar o mundo acabar do que imaginar a gente destruir esse sistema. Caralho, isso é Tá muito ligado? pesado, né? É Porque muito realmente, pesado. mano. Pois é, e tudo isso feito também com o apoio da mídia Sim. e pô, é isso, o latifúndio investindo nisso para colocar na cabeça do trabalhador de que não tem jeito. Mas acho que a responsa aqui é falar, tem, tá ligado? Exatamente.